capítulo 1, versículo 1 diz assim: a vocação de Jonas, sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ponto e vírgula. Ninguém foge da face do Senhor. Deus tinha dado uma ordem, vou pregar assim para ganharmos tempo, a Jonas, para ele ir a Nínive, porque não era a intenção de Deus matar os ninivitas. Apesar da maldade, da malícia, da crueldade que os ninivitas praticavam, Deus não queria matar aquele povo. Deus não queria justificar aquele povo com uma condenação, mas muito pelo contrário. Deus queria mostrar àquele povo que existia um Deus além da maldade deles, além do coração maléfico deles. Só que Jonas, porque o povo de Jonas temia os ninivitas, ele não quis que Deus libertasse ou tivesse uma palavra de libertação aos ninivitas, com medo daquele povo não se converter, Deus poupar aquele povo e aquele povo se levantar contra a sua nação. Então o que é que ele faz? Ele entra no navio no sentido oposto do que Deus mandou para Tarsis, para fugir da face de Deus, para que Deus não visse ele na ideia dele e Deus esquecesse desse chamado de Jonas. E aí na continuação diz assim no versículo 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se do mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Entenda uma coisa: todas as vezes que você tiver um propósito para alcançar o coração de Deus, ou Deus quiser abençoar você em alguma circunstância, em alguma situação, sempre vão se levantar pessoas, sempre vão se levantar aqueles opositores para que a bênção não chegue até você. Talvez você nem saiba que Deus quer te abençoar, como a pastora falou aqui. Às vezes a gente está a um passo de receber um milagre, mas uma simples palavra faz com que nós venhamos regressar todo o propósito e fiquemos lá no início de algo que já estava tão próximo. Então, vai ter ou tem pessoas, tem situações, há investidas que fazem com que você não seja abençoado. E uma delas para a vida dos ninivitas era um homem segundo a vontade de Deus. Jonas seguiu o curso da palavra, ele entendia que Deus era o Deus verdadeiro, mas entretanto o coração estava machucado, o coração estava completamente ao contrário do que Deus queria. Nem sempre o que você quer é o que Deus quer, e nem sempre o que Deus quer é o que nós queremos. Perdão, mas entenda uma coisa: querendo eu e você ou não, o que Deus quer acontece. O que Deus quer, meu amigo, acontece. Então no versículo 5 diz assim, ó: então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus, com D minúsculos, deuses que eles serviam, e lançavam no mar as fazendas ou as mercadorias que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou ali e dormiu um profundo sono. A ideia dele qual foi? Eu vou para o porão, Deus não vai me ver. Tem pessoas que fazem algumas coisas debaixo do telhado da casa ou em algum local escondido e pensam que Deus não está vendo. Ele desceu para o porão e ele estava tão convicto que Deus não ia encontrá-lo que ele entrou em um sono profundo. É isso que o diabo faz muitas vezes quando nós damos legalidade. Jonas deu legalidade a Satanás. Eu já imagino ali Satanás em cima de Jonas ali, sorrindo e fazendo com que aquele sono cada vez mais se tornasse profundo, porque o que Satanás quer ver é sangue, morte e miséria.
Então ele desceu, enquanto os marinheiros estavam preocupados, pegando as coisas que estavam em cima do barco, julgando eles, queria acalmar a fúria ou o balançar do barco, só que eles não entendiam até então que era o Deus que estava fazendo aquilo. Eles poderiam tirar tudo que estava em cima do barco, inclusive cada um se lançar, mas o barco não iria parar de balançar até que afundasse, porque quando Deus quer, Ele tira, mas quando Ele quer, Ele também afunda. Então a gente tem que entender o Deus que a gente serve. Ele tem um imenso amor, mas Ele é grande e justiceiro. Então, no versículo de número 6, diz assim: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não nos pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lancemos sortes, e a sorte caiu em... Ninguém foge da vontade de Deus. A Bíblia não vai dizer se tinha 30 marinheiros, não vai dizer se tinha 50, 60, 40, mas a sorte caiu em Jonas, porque aquilo que Deus fala acontece. E Deus tinha dito a Jonas: você vai a Nínive e vai pregoar lá a minha palavra de conserto, porque a maldade, a malícia dos ninivitas tem chegado às minhas narinas, mas eu não quero matá-los, eu quero salvá-los. E aqui tem pessoas que Deus quer salvar. Eu creio nisso. E dizia, versículo 8: então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia, louvado seja Deus, de diante do Senhor, porque Ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. Tem coisas que vai balançar, sacudir a tua vida, e quanto mais você orar, quanto mais você pedir, mais horrenda vai ficar a coisa, enquanto Deus não pôr a mão, enquanto Deus não se levantar. E eles disseram: rapaz, enquanto mais a gente clama aos nossos deuses, enquanto mais a gente lança as fazendas fora do navio, mais ainda o mar se revolta, e mais ainda está propício a ir a pique. Versículo: e ele lhes disse: levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande ou esta grande tempestade. Tem pessoas que sabem que está pecando e errando contra Deus, mas está continuando. Eu sei porque essa tempestade ocorreu. Foi por causa da avareza do meu coração. Foi por causa da minha ignorância, por causa do meu egoísmo, em pensar em mim e em meu povo. Só que Deus não faz acepção de pessoas. E nós estamos aqui, igreja, a ponto de receber bênçãos de Deus, e nós vamos ver por quê. Nós estamos aqui errantes, nós estamos aqui pecadores, nós estamos aqui frios, como eu citei, nós estamos aqui negligenciando, nós estamos aqui soberbos, presunçosos, egocêntricos, nós estamos aqui de todas as maneiras, assim como os ninivitas. Mas se Deus vai nos abençoar, não tem quem se levante para conter a bênção de Deus, que está declarada sobre a minha e a tua vida. Daqui até o dia 9, eu posso decretar milagre. Daqui até o dia 9, eu vou decretar bênção. Daqui até o dia 9, eu vou, louvado seja Deus, decretar libertação, cura e coisas dessa natureza. Quando Jonas falou isso, louvado seja Deus, no versículo de número 13,
Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Por quê? Eles não queriam, sabe, Val, lançar Jonas no mar com medo do que Deus poderia fazer. Uma coisa é ele ouvir Jonas falar, e eles não criam em profetas, óbvio. Outra coisa é eles ouvirem Deus falar, eles, vai que a gente lança esse homem aí no mar, revolto do jeito que está, esse homem morre afogado, Deus vai matar todo mundo aqui, não vamos tentar. E tirava a água do barco, do navio, e um remava, outro tirava a água, outro lançava as fazendas fora, mas para não jogar Jonas no mar. Mas quando Deus quer, você pode fazer o que você fizer, vai acontecer como Ele quer, exatamente como Ele quer. Então, no versículo de número 14 diz assim, ó: então clamaram ao Senhor e disseram, olha como as pessoas que nem tinham intimidade com Deus, souberam imediatamente falar com Deus. Ah, Senhor, nós te rogamos, isso foi uma oração, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Ou seja, eles já estavam imaginando que Jonas iria, eles conheciam o mar, igreja, eram marinheiros, eles sabiam que não havia probabilidade de salvação se Jonas caísse naquele local. Por isso que eles disseram, ó, livra-nos da morte ou do sangue deste inocente. Não nos acusa, Senhor. Aí, no versículo número 15, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Olha, pode estar tudo turbulento, pode estar vendaval, furacão, tufão, terremotos, maremotos, mas quando Deus chega, Márcia, a gente vê tudo fazer. Você já passou por aquela situação quando você está furioso, cheio de ira, cheio de raiva, né? Querendo acabar, destroçar com tudo, de repente chega uma pessoa usada por Deus, e aí usa uma palavra de Deus com todo amor, carinho e mansidão, quando derrama sobre seus ouvidos, aí desce no teu coração e aplaca a sua ira, de repente a sua respiração que estava ofegante, começa a voltar no seu curso natural, e você começa a liberar espaço para que o Espírito entre. Temeram, versículo 16, temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos ao Senhor. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Assim que eles lançaram Jonas ao mar, uma baleia, vamos falar assim, que é de um porte maior, porque um tubarão não dá para engolir um ser humano, mas uma baleia jubarte ou outra baleia dá. Deus fez ali, vamos parafrasear, que baleia come cadurme de peixe, não é isso? Aí jogou um cadurme de peixe ali na direção de Jonas, quando lançaram Jonas no mar, aí a baleia aí, engoliu os cardume, junto com Jonas, ele ficou nas entranhas do peixe. Porque Deus não faz mágica, Ele faz milagre. Quem faz mágica usa de recursos naturais e mentira. Você viu para Deus fazer Davi sentar no trono de Saul, que era um da tribo de Judá, outro da tribo de Benjamim? Não podia Davi sentar no trono de Saul, porque ele era da tribo de Judá e Saul era da tribo de Benjamim. O que é que acontece quando ele chega no arraiá? Quem matar Golias, a filha de Saul vai ser sua esposa. Na morte do pai, do rei, na morte do filho, na ausência do neto, quem assume é o genro. Então Deus não faz mágica, Deus faz milagres. E Deus está aqui nesta noite para fazer milagres. Aquela baleia sucou ou engoliu aquele peixe grande Jonas, e orou Jonas, capítulo 2, ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do meio do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz, porque
tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cerrou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos mares, dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor Deus meu. Quando desfalecia em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Sabe o que é que Deus deve ter falado ou dito ao peixe? Agora. Tão somente isso. Agora. E o peixe vomitou Jonas, e Jonas se deparou, e veio a palavra do Senhor no capítulo 3, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. A palavra do Senhor era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. E olha a nossa chegada. Pega assim, igreja, comigo, em nome de Jesus. Pega assim, em nome de Jesus. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia, e pregoava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens, gênero, viu, igreja, e mulheres de Nínive, creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior ao menor. Só se crê, igreja. Só se você crê. É interessante que nós vamos ver a ordenança do rei, posteriormente a isso, quando chega também nos ouvidos do rei. Mas antes que o rei ordenasse, os homens mesmo entenderam que não era Jonas que estava falando, e sim o próprio Deus. Eu não quero ser destruído daqui a 40 dias. Nosso caso é diferente. Eu quero ver minha vitória daqui a 20 dias. Eu quero ver o meu milagre daqui a 25 dias. Eu não quero fazer esse propósito e que não veja a vontade de Deus acontecer na minha vida. Aí no versículo 6 diz assim, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de sacos, até os animais, e clamarão fortemente ao Deus Todo-Poderoso, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Por que ele falou isso? Porque 90% daqueles homens já mataram, já decapitaram, sangraram pessoas. Então ele disse: olha, pede a Deus agora perdão pelos teus atos, pelas maleficências que vocês fizeram, segundo a minha ordem, tanto eu como vocês,
Todos nós agora estamos vestidos de pano de saco e estamos declarando a Deus que Ele é quem pode, nós não sabemos o que fazemos e segundo a vontade dEle, nós obedeceremos. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não morramos ou pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. Primeiro tratado nosso, nesse propósito, é Deus nos livrar da nossa maleficência, de tudo aquilo que está em nosso pensamento maldoso, tenebroso, as maquinações que muitas vezes temos contra os nossos cônjuges, contra os nossos filhos, contra os nossos amigos, contra os nossos líderes, contra os nossos subordinados, contra as nossas ovelhas, contra a nossa nação, contra quem quer que seja. Em primeira instância, temos que nos purificar, limpar a alma, purificar o corpo e o espírito. Pensar agora aí onde você está, o que eu posso fazer para que Deus se arrependa de algum mal que possa me acontecer e volte o seu coração e descer uma bênção dobrada sobre a minha vida. Isso é o que você pode pensar. Isso é o que você tem em mente agora. Eu tenho as minhas, cada um tem as suas. E nós entendemos de uma coisa: todos somos faltosos em muitas coisas. E muitas vezes de entendimento. Mas Deus hoje está abrindo um leque entre mim e você, para que entendamos que Ele quer mudar a história de nossas vidas conforme as nossas necessidades. Nós não podemos nos atrelar às igrejas ou às denominações que estão descendo ladeira abaixo e ficar, sabe por quê, igreja? Quando nós olhamos para essa situação das igrejas caídas, olha para cá, rapidinho, pega essa visão comigo, isso agora é figurativo. Quando nós começamos a olhar, Júnior, para quem está caído, quem olha para quem está caído vai olhar para o... E nós esquecemos, quanto mais você está olhando para o chão, você deixa de olhar para cima. Aí eu me pego ao Salmo 121, eu olho para os montes e me pergunto de onde me virá o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Não olhe para quem está caído. Não olhe para quem está caído, não observe para os que caíram, mas olhe tão somente para a glória de Deus, porque quando estava ali o rei Uzias morto, a Bíblia vai dizer que em Isaías capítulo 6, ele entra no templo, e quando ele começa a orar, ele vê descer dos céus, séquito do Senhor, que encheu aquele lugar. Ele viu descer dos céus, tinha sacerdotes, profetas, tinham pessoas inúmeras dentro daquele lugar, mas ele conseguiu ver os serafins gritando Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, gritando o nome de Deus, porque naquele dia ele entrou em estado de humilhação, naquele dia ele abriu um novo decreto com Deus. Eu convido a igreja nesta noite a abrir um novo decreto com Deus. Não se esfrie por causa de irmão, não se esfrie por causa de pastor, não se esfrie por causa de igreja, não se esfrie por causa dos caídos. Se levanta no sangue do Cordeiro, porque o sangue dele aquece a igreja. O sangue dele aquece a igreja. O sangue dele não deu vida. O sangue dele reanima, revigora, nos sustenta. O sangue dele, tão somente o teu sangue está sobre nossas vidas, para que nós não olhemos para os lados e para ninguém que possivelmente possa fazer com que nós venhamos cair. Segura sua filha, viu? Vigia.
entra na intimidade, entra no profundo, no secreto. Para de olhar para as circunstâncias, para os problemas seculares, para o irmão que não fala com você, para o irmão que não te ajuda, para o irmão que não concorda com o que você faz, para o irmão que não se alegra com as suas conquistas. Para de olhar para essas coisas e olha para Deus, porque dele, por ele, para ele, eu e vocês somos e todas as coisas. Crente que olha para crente perece. Perecer, morrer. Crente que olha para crente morre. Crente que olha para Deus vive. Não olhe para quem está do teu lado. Talvez a pessoa esteja até no dia ruim, não seja nem uma pessoa mal, mas vai usar uma palavra que vai te machucar a ponto de você receber um grande propósito, um grande milagre de Deus, jogar tudo por água abaixo, por causa de uma palavra maldita. Não deixa que divulguem de você, que outrora estava na igreja glorificando, engrandecendo a Deus, e agora está na porta de um bar, de um bordel, agora está em um ponto de tráfico, agora está em um local aonde as pessoas que não têm vida com Cristo estão. Não deixe quem divulgue isso de você, mas deixe que divulguem assim: olha, eu persegui aquele homem, eu persegui aquela mulher dentro da igreja, eu não suportava, mas hoje eu vi que eu estou errado, porque Deus é na vida dele ou dela. Capítulo 4. O milagre já aconteceu. Só depende de você. Quando você estiver em um lugar fazendo algo, eu vou chamar isso aqui para um momento secular agora. Hipoteticamente, não estou aqui julgando ninguém, pelo amor de Deus. Mas quando você estiver fazendo algo, vem cá, Rodolfo mais Márcio, vem cá, rapidinho. Se estiver fazendo algo que no início, pelo fogo do calor da emoção, aí o Márcio, vem cá, Júnior, vem cá. Perdão, vem cá, Rodolfo, vem cá, Júnior, vem cá, ligeiro, e me ajuda aqui nessa tarefa. Pega um do lado do braço, pega outro do outro, me ajuda aqui. E de repente os meninos até vêm. Escute só, hipoteticamente falando, o único que está ligado mesmo em Deus sou eu. Hipoteticamente falando, não sou pastor, estou aqui contracenando. Aí está Júnior aqui, estamos juntos aqui nessa fase de crescimento. Vamos fazer uma obra ali, nós temos algo para fazer. Vai se saindo por um. E de repente eles, quando você procura, quando você vai pensando que você vai achar, aí chega a Viviane e Rosivaldo, ele está achando que ele é o quê? Ele está achando que vai para onde? Está puxando o saco do pastor, da pastora? Ele está achando que vai conseguir sozinho? Não, porque ele não está sozinho. Ou ela não está sozinha. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Um sustenta, o outro alegra e o outro levanta. Enquanto estão querendo ver a tua queda, vão ter que olhar de baixo para cima e vão ver você subir entre as nuvens. Não espere que ninguém te ajude. Não espere que ninguém bata nos teus ombros e se alegrem com o teu feito. Mateus 6,6. Entra nos teus aposentos, fala ao Deus que faz tudo em secreto, e Ele vai glorificar a você publicamente, ainda que o homem não esteja vendo.
ainda que a mulher não esteja vendo, ainda que não se levantem para te ajudar, a trajetória está ficando cada dia mais cansativa, está ficando angustiante, ao invés de ajudar estão tentando te massacrar. Continua, porque esse deserto uma hora vai passar, e ele vai te colocar lá na frente de pastos verdejantes, e você vai ver do lado do pasto um riacho para comer e beber água e comer, comer e beber água e comer, e aquele que te viu e não te ajudou vão estar distante e não vão conseguir te alcançar. Capítulo 4, último capítulo de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. É justamente o que eu fiz aqui agora. E ficou todo ressentido, porque Deus livrou aquele povo, porque Deus mudou a sua história, porque Deus te deu um carro, uma casa, porque Deus transformou sua esposa. Às vezes até parente, até ente queridos, vão ficar um conversando com o outro, está toda mentida agora, está todo metido agora, nem fala comigo, está se achando, porque agora está seguindo esse Deus, porque ele parou de beber cachaça, porque ela parou de beber cachaça, porque ele parou de se prostituir, porque ele parou de fumar, agora estão se achando. Essa era a raiva de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me privei ou me prevenir, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida. Olha para isso, porque melhor é morrer do que viver vendo alguém sendo abençoado. Você sabia que existe pessoas nesta geração que quando você consegue algo fica indignado? Comentários insanos pelas suas costas, Tamara. Porque quando você está passando pela prova, não vai ninguém na tua casa te aconselhar, te ajudar, te dar uma palavra de conforto, mas eu creio que Deus vai mudar a história que está acontecendo lá. E quando alguns virem o que Deus vai fazer na tua vida, vai chegar com um pezinho de lã. Rapaz, que Deus maravilhoso. Aí você pode ter a petulância de dizer assim: maravilhoso agora, mas antes o Deus da minha vida não servia. Mas continue perseverando, porque no momento certo esse deserto vai passar. E aí ele pediu a morte, porque Deus salvou os ninivitas. Aí no versículo 4, e disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, já saindo dali para ir embora. E ele fez, num dos seus descansos da viagem, na sua maratona, uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ainda, olhe para cá, ele ainda estava na expectativa, olhe para cá que isso é importante, de Deus destruir aquela cidade. Tomara que o carro quebre, tomara que ele bata o carro, tomara que ele caia da moto, tomara que a mulher dele dê um corno nele, tomara que o marido dela bata nela. Fica como Jonas, de longe, na expectativa, esperando que a desgraça aconteça na sua vida. Mas fala assim comigo, diga: eu estou protegido. Diga: hoje eu estou começando uma nova história. Hoje eu estou decretando um milagre na minha vida. Hoje vai ser meu filho curado, vai ser meu filho convertido. Hoje vai ser minha esposa mais amável, vai ser meu marido mais amável. Hoje meu ministério vai desbancar aquela preguiça, aquela avareza que havia em mim. Eu vou lançar por terra, porque hoje eu vou rejuvenescer 20 anos mais e quero estar como criança brincando em um parque
marque como se estivesse se alegrando, fazendo a obra do Senhor, porque hoje a história da minha vida vai ser outra, porque hoje Satanás vai ter que olhar como olhou para Jó em 42:10 e viu tudo que Deus fez com Jó. Pode aplaudir a ele. Versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, a aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o aliviar seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Oh, que beleza! Ó, Sival, o sol estava quente, 40 graus centígrados naquele local, segundo os historiadores. Aqui 30 a gente já fica, né? 40. E de repente aquela folhagem sai das raízes e começa a pegar o caule e vai crescendo as folhagens e chega bem em cima dele com um guarda-chuva ou guarda-sol, como nós entendemos, e aí para. Quando ele olha para cima, ele, que beleza, olha que maravilha. E ele aí descansa mais saudável, porque não vai ter mais, né, o sol na sua pele, o suor, e ele ficou alegre com a aboboreira, algo que Deus fez. Só que Deus é conhecido como um Deus tremendo por isso. Deus é tremendo, né? Quantas vezes nós usamos essa expressão, Deus é tremendo? Rapaz, eu pensava uma coisa, olha o que Deus fez. Essa é a forma tremenda de Ele ser. É que Ele nunca faz o que a gente quer. Pastor, o que é isso? Que maluquice é essa? Ele faz sempre o que você precisa. Porque o que você quer muitas vezes não é satisfatório para o seu ser, sim para os seus olhos. Então Ele não vai fazer o que você quer, Ele vai fazer o que você precisa. E naquele momento, Jonas precisava da conversão, assim como Ninivita, do seu coração. Mas Deus, no versículo 7, enviou um bicho. Deus fala com baleia, com aboboreira, com bicho. E enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva de manhã, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e há também muitos animais. Eu os criei, só que eles estão nércios, eles estão atônitos com as coisas das quais eles acreditam, e eu quero centralizá-los na minha vontade, na minha palavra. Quer dizer que você se chateou com a aboboreira, porque eu fiz crescer e não você, fiz crescer, te cobriu do sol, agora que eu tirei, fez uma feridinha em sua cabeça, quer dizer, você só sente dor em você? O que é que você diz dos filhos dos ninivitas? O que é que você diz dos animais dos ninivitas? O que é que você diz dos 120 mil homens que não têm noção do que é certo e o que é errado? Agem bruscamente. Sabe o que é que me chama a atenção em todo esse ocorrido? Não foi a baleia engolir Jonas, não foi Jonas
ter fôlego para ficar 3 dias e 3 noites no ventre daquela baleia. Não foi repentinamente o nascimento e a morte da aboboreira. Não foi todas essas, a oração dele no fundamento dos montes, lá nas profundezas dos mares. O que mais me chamou a atenção foi de uma forma repentina a transformação do coração daqueles homens, assim como o rei, e se vestiram de saco de panos e se lançaram em cinzas, e o rei fez um decreto que nem homens, nem crianças, nem mulheres, nem animais bebessem ou comessem nada, para que Deus aplacasse a ira dele sobre eles. O que é que eu entendo com isso? Quanto mais você se humilha, quanto mais você busca a Deus, mais Ele se revela diante de você. Então esse é o início da nossa nova jornada. Alguém crê nisso? Esse é o início da nossa nova jornada. Alguém crê nisso? Vai ser no seu comércio, vai ser no seu trabalho, vai ser na sua casa, na faculdade, no curso, na escola, nas vizinhanças, vai ser aonde você pôr a planta do pé. Deus vai mudar a história da sua vida. Fica de pé em nome de Jesus, me dá um louvor aí. Aplauda Ele, aplauda Ele. Oh, glória!